está de volta com mais um episódio. E hoje a gente vai falar de fofoca. Cardoso, sei que você gosta de fofoca. Porra. Então a gente vai falar de fofoca, porque tá acontecendo uma grande fofoca, né, cara? Quando eu acordei ontem e descobri que toda essa fofoca havia vazado, eu fiquei em êxtase. Eu comecei a mandar mensagem pro Daniel assim: caralho, vamos ter que mudar o programa que a gente vai gravar amanhã. Vamos ter que gravar fofoca. E aí estamos aqui. É verdade, é verdade. Tá tudo bem contigo? Tá, porra, fofoca, cara. Eu tô feliz demais. Então tá bom. Márcia, minha querida Márcia Effect, você é fofoqueira? Amigo, eu sou uma das maiores fofoqueiras que existe. Sou fofoqueira de carteirinha. Eu amo a fofoca. Você acha que eu não tô aqui sorrindo de orelha a orelha? Porque o tema dessa semana é fofoca. É verdade. Eu já sabia disso, mas eu queria que você colocasse pra fora os seus sentimentos. Que eu desse o meu depoimento. Exatamente. Tá tudo bem contigo, Márcia? Tá tudo bem, amigo. Como você está? Vou passar na frente e perguntar. Eu tô bem. Eu tô empolgado com o tema de hoje, porque veio do nada, como o Cardoso falou. A gente até conversou, né? A gente debateu bastante no grupo se a gente gravaria esse tema, porque tem essa coisa de que fica frio, né? E não sei o quê, mas acho que é uma fofoca tão quente que o prato não vai esfriar. Então a gente tem muita coisa pra falar e eu tô animado. Então eu tô bem. Acho que tô bem. E você, Marcelo, como você tá? Tô bem. Eu ressurgi das cinzas depois de uma das maiores complicações estomacais da minha carreira, mas estou vivo. A fofoca é revigorante, né? Ela dá energias. Eu não sei se eu sou um grande fofoqueiro, mas eu meio que sou um hub de fofocas por algum motivo misterioso. Então, acho que tá no meu ser também. Caralho, o que é ser um hub de fofocas? Eu tô curioso também. Cara, eu raramente sou a pessoa, a menos que eu esteja num círculo de confiança já bem estabelecido, eu não sou a pessoa que chega... Velho, você não sabe o que aconteceu. Mas eu sou, como que diz, um imã de confissões e desabafos. Um receptáculo da fofoca. Eu acho que tem alguma coisa em mim que faz as pessoas se sentirem à vontade pra falar de certas coisas. E aí, pô, na minha galera de amigos, várias vezes, anos depois de eu saber uma parada, que só eu sei, o bagulho chega pra geral e, pô, você sabia disso? Eu falei, sabia. Aí eu falei, caralho, você não falou nada? Aí eu, a pessoa falou pra não contar. É meio isso. Justo. Ah, não, aí não tem graça. Ah, não. Não tem graça? Não, Marcelo guarda fofoca pra ele. Vacilão. É por isso que eu não fofoco com o Marcelo. É. Não, mas, pô, a equipe do Up é VIP. Entre nós, o círculo da fofoca tem que estar bem estabelecido. Ah, não, então tudo bem. Retiro o que eu disse. Então, amigos do Marcelo que estão ouvindo esse podcast já sabem, né? Tudo que você conta pra ele conta pra gente. Mas quero saber o seguinte, Marcelo, você teria guardado uma fofoca se Phil Spencer tivesse falado pra você alguma coisa misteriosa sobre o Xbox? Cara, se meu emprego dependesse disso... Já pode ser contratado pela Microsoft então, porque alguém lá não levou isso aí em consideração. Se nem a Microsoft ou a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos guardam fofoca direito, quem sou eu, né, no grande esquema das coisas? Pô, um negócio super sigiloso, supostamente sigiloso, né? E a galera tá simplesmente dando Ctrl-C, Ctrl-V no Zap. A gente também tem liberdade pra gravar esse programa aqui, Tem né? esse direito, né? Pra não fofocar a respeito disso. Exatamente. Fora que foi desmascarada a grande vilã da história dos videogames, né, cara? Quem é a grande vilã? Ué, é a Xbox, é uma força que precisa ser separada. É verdade. Você acha que é uma vilã, assim, tipo o Império de Star Wars? Porque eu senti uma energia meio Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu senti uma vibe meio Gru, sabe? Do meu malvado favorito. Cara, eu senti uma vibe meio capitalismo, cara. Fala mais. É só o capitalismo exercendo o capitalismo. Caralho, é o normal de qualquer empresa, tá ligado? Mas vamos lá, vamos falar. Cara, mas é que tem umas coisas que são meio assim, tipo... KKK, vamos comprar a Disney, sabe? Tipo, é um negócio meio assim, tão banal que... Eu não sei se é tão comum assim nos corredores de todas as empresas, sabe? Cara, mas é porque nem toda empresa é, tipo, uma das empresas mais avaliadas da história, como é a Microsoft, né? É verdade. É tipo assim, é tipo você é um shake, tá ligado? E aí você tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que você fala normalmente, comprei um carro ali avaliado em 3 milhões de dólares, tá ligado? Não é você falando, caralho, tô juntando meu dinheiro pra comprar um Celta, entendeu? Pro cara é normal. Eu adoro a analogia do shake porque, além do Doutor Abobrinha, eu senti uma energia meio Paris Saint-Germain. Não sei
que parte do nosso público é muito inteirada em futebol, mas o PSG é esse time que tem, tipo, código de dinheiro infinito e fica tentando, na base da carteirada, ganhar os campeonatos e, pelo menos em nível continental, nunca dá certo, assim, é muito divertido. Caralho, é muito essa vibe mesmo. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa pra comentar. Zabuzeta, puxa o barulho da Xbox aí. Aquele... Como é que é? Aquele barulhinho quando você liga o Xbox. A mudança de energia da segunda vez foi contagioso. Eu acho que tinha que puxar a abertura da novela Tititi. Esse eu não conheço, não. Existe uma novela Tititi? Não existia, não? Existiu duas, gente. Existiu uma versão original e uma versão mais recente. Caralho, incrível. A versão mais recente aparentemente foi com o Murilo Benício e um outro ator que eu esqueci o nome. Alexandre Borges. Isso, amigo. É. A mais recente não vai ter mídia física, vai sair só pro novo Series X. É importante dizer que Tititi, além de ser a novela da Globo, também é a revista Tititi. Também. Que é uma revista de fofoca, né? Olha só, então tá aí. Não sei qual é a música da abertura da novela Tititi, mas se for do seu interesse, Zabuzeta, fica à vontade. Bom, então vamos entrar em detalhes sobre tudo que tá acontecendo. Eu acho importante a gente dar primeiro um breve contexto e relembrar um pouquinho, né, o que tá rolando, que sim, a Microsoft ainda está tentando comprar a Activision Blizzard, e sim... Essa novela não acaba, tem 2 anos já, mano, meu Deus, cara. Diferente da novela Tititi, essa novela segue aí, né, com muitas temporadas, é o The Big Bang Theory das compras de empresas, e essa novela não acaba, e cada vez que essa novela vai seguindo, coisas novas vão acontecendo nesses capítulos aí, e a que aconteceu agora, né, não é a primeira vez que acontece um vazamento de dados, mas esse que aconteceu agora é um vazamento especial, né, Cardoso? Cara, eu acho pra mim que é o maior vazamento da história dos videogames, assim. A Rockstar foi hackeada há um ano atrás, sei lá, se não me engano, e aí vazou muita coisa sobre GTA 6, GTA 6 é um jogo muito esperado, mas é um jogo. Tipo, o que vazou da Xbox é, tipo assim, 10 anos de desenvolvimento de marca. É bizarro. Eu acho que a gente não tá vendo só informação X sobre algum lançamento. Vazou a nudes da indústria. Vazou um filme pornô inteiro da indústria. Se fosse só uma nude, acho que tá tudo bem. A gente tá vendo as entranhas da indústria de videogames e não é bonito, né? O que é doido é que, tipo assim, não são apenas informações, mas é também como a comunicação funciona, como essa informação é trocada. E daí eu acho que é o bom paralelo com a intimidade, né? Porque a gente não tem acesso a isso. A menos que você seja um executivo de uma empresa gigante de videogame, a gente não tem acesso a essas paradas, sabe? E há certas coisas que, quando se confirmam, a gente trata com uma grande complexidade e que aparentemente são abordadas, conversadas internamente com uma certa banalidade até, né? Tipo a brincadeira que a gente fez agora no início do programa sobre a compra de uma grande empresa, né? E isso é muito maluco, né? Acho que eu não sei nem mensurar se isso é o que vazou, será que tem mais coisa? Como era antes, sabe? Quando essa indústria ainda tava evoluindo a passos mais lentos, né, Cardoso? A gente tem que pensar que é o seguinte, o que aconteceu foi que vazaram documentos relacionados a 2020, que foi o período que começou a aquisição da Microsoft e Activision. Então, tipo assim, o que será que mudou nesses 2 últimos anos, depois de tanto estresse, depois de tantos adiamentos, depois dessa novela da FTC nunca terminar? Você imagina os e-mails que não deve ter rolado nesses últimos 3 anos aí, né? Eu falei 2, mas são 3 anos. O que é curioso é que, só pra explicar o que é esse documento que vazou, né? Era um PDF que fazia parte desse grande anexo do processo, né? Que a FTC está processando a Microsoft, né? Por conta dessa grande aquisição. E aí, todos esses embargos que estão rolando, que a gente até comentou mais sobre isso em um outro episódio que a gente fez esse ano. Já tem um tempinho, foi maio, né, Cardoso? Que a gente fez? Acho que sim. Lá a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Foi até um episódio que a gente gravou com o Lucas lá do Nautilus. Nosso setorista de Xbox aqui do Exatamente. Então, se você quer saber um pouco mais em detalhes sobre o processo em si, a gente entra mais e explica um pouco mais ele nesse programa. Aqui a gente vai falar exclusivamente sobre esse vazamento, que era o quê? Era um PDF que estava ali desenvolvido, escrito como um PDF comum, porém, ele escondia anexos, né, cara? Era um PDF que era uma prova de defesa das coisas, né? Tipo assim, é como você tá processando alguém, seu advogado vai anexar uma defesa, ele coloca lá um PDF com algumas coisas. O problema foi que, quando a galera baixou esse PDF e abriu ele no Acrobat Reader, sei lá,
foi mostrado que ele tinha uma porrada de anexos ocultos que você não conseguia ver no site do FTC. E nesses anexos ocultos tinha tudo que vocês podem imaginar. E normalmente, quando você tem esse tipo de e-mail, esse tipo de troca que é anexada como prova num processo, quando eles vão a público, eles estão com umas tarjas, né? Tipo, ocultando algumas coisas que são confidenciais e tal. E, cara, nesse vazamento, nesses anexos, não tinha nenhuma dessas tarjas. Tava tudo lá pra todo mundo ler, tá ligado? É curioso que tem umas imagens, né, de planos da Microsoft, que, tipo assim, é a imagem inteira lá de um, sei lá, um console do futuro, com tudo escrito lá como um slide mesmo, assim, de apresentação interna. Aí embaixo vem escrito pequenininho, assim, confidencial, sabe? Só que a imagem tá inteira, tá ligado? E o confidencial lá embaixo, assim. E uma coisa que é importante também é, tipo assim, a gente comentar um pouco nessa treta quem foi o culpado, né, Dan? Porque, tipo assim, eu tô vendo muita gente comentando na internet, tipo, essas teorias da conspiração, tipo assim... Aham, sei que foi a FTC que não vazou isso, sabe? Como se, sei lá, a Sony tivesse chegado no senhor FTC e falado assim, pô, vaza esse bagulho aí, na moral, só pra eu ficar sabendo aí o que tá rolando. Tá ligado? O senhor Francisco Tomás Coelho. Exato, exatamente. Como se esse processo estivesse sendo conversado num grupo do Zap. Exato. E alguém foi lá e encaminhou as mensagens, sabe, pra uma pessoa de fora, assim. E não é exatamente isso que aconteceu. E, inclusive, aí entra um pouco mais do atrito da FTC com os representantes da Microsoft, né? Porque houve um outro vazamento anteriormente que, aparentemente, o culpado foi a FTC de vazar, né? Houve uma falha de segurança da FTC que acabou vazando, mas dessa vez eles foram bem rápidos em tirar o corpo fora, né, Marcelo? Eles já viraram e falaram, não foi a gente não, hein? Isso aí é culpa da própria Microsoft, né? Eles basicamente jogaram a batata na mão de quem é responsável, né, por anexar, por organizar esses documentos que vão entrar no processo. E eu acho que a teoria faz sentido porque parece muito um erro. Sabe quando você tem uma pasta com 20 arquivos? Seu chefe fala, anexa 3 e você manda a pasta inteira? Porque várias partes do que tá dentro do escopo desse vazamento, eles não parecem ajudar ou corroborar de alguma maneira com a defesa da Microsoft. Tipo, eu não sei em que, por exemplo, que um novo modelo de controle faria diferença pro argumento da Microsoft em relação à compra da Activision Blizzard. A impressão que dá é que o estagiário, entre muitas aspas, pegou tudo que ele tinha na frente dele e falou, tá aí. E eu não sei, né, essa parte do juridiquês de quem fica responsável por censurar certas partes, por essas tarjas, né, que a gente comentou, do que pode ou não ir a público, mas eu imagino que quem destaca o que é confidencial ou não e o que não pode ser divulgado de maneira nenhuma é a empresa responsável, né? E você tem 1 trilhão de departamentos pra isso, né? Tipo, tem o jurídico, tem a galera toda que mexe, tipo, com coisas extremamente confidenciais, a galera, tipo, executivo. Então, tipo, foi uma cagada, mas uma cagada que vai ter muitas consequências daqui pra frente. A gente tá aqui pra comentar um pouco, tipo, tudo que vazou, né? E aí, só pra, a termos de informação, às 10h34 da manhã de ontem, no dia 19, o Douglas Farrar, que eu entendo ele é, tipo, o chefe da FTC, ele falou assim, tipo, o FTC não foi responsável por enviar os planos da Microsoft para os seus jogos e consoles no site do tribunal. Então, provavelmente, realmente foi uma parada, tipo assim, eles anexaram provas ao processo, tá ligado? E aí deu essa merda toda. Lembrando que esses anexos todos, eles estão em um documento, né, no site do tribunal lá dos Estados Unidos. Não estão mais, né? Estavam. Exatamente, estavam. O FTC tirou do ar. Isso. Ele foi apagado ainda ontem no caso 19 de setembro, mas tarde demais, né? Já é patrimônio público, já tá no mundo, a fofoca já rodou. O que tinha de relevante, incluindo imagens, né? Não são só informações, como a gente comentou, tem imagens detalhando especificações de hardware de coisas que vão sair ou ano que vem, ou projetos até para 2028. Então, evidentemente, todos os veículos especializados se debruçaram sobre o documento enquanto ele ainda estava disponível para destrinchar o que tinha de relevante, e agora já era, né? Gente, é 10 segundos que precisa pra tirar um print. Não adianta pagar. Sim. Não, e quem baixou, né? Não tem o que fazer, tá ligado? Não vai o Phil Spencer bater na porta da galera e falar, tem como tu apagar o arquivo aí, na moral. Eu acho que esses 10 segundos que a Márcia estipulou, na verdade, você não apenas tira o print, como já compartilha também, porque é muito rápido, gente. Sim. Um tweet você faz em 10 segundos, se você
você quiser. E assim, pra quem trabalha em site de videogames e tem uma cota de postagens pra cumprir, eu tenho um amigo nessa situação, né? Não vou falar quem é. Você acordar com um documento desses, cara... Bateu a meta do dia, né? Se for 5 minutos, você fala, meu dia tá feito. Maravilha. Inclusive, fica aí a reclamação, porque ninguém chega e agrupa as coisas numa matéria só, né? É tipo assim... Exatamente. Por que, Dan? Essa merda de SEO que faz as pessoas terem que fazer 328 matérias ao invés de fazer uma só. Exatamente. Fica aí a minha queixa aí aos jornalistas. Brincadeira, gente, eu entendo como funciona. Já tive que fazer isso também. Num cenário ideal, o meu emprego do sonho seria pegar isso, 10 da manhã e, sei lá, 3, 4 da tarde, tá com um texto de 15 mil caracteres só sobre isso. Mas, infelizmente, não é como o jornalismo digital funciona. Exatamente. Se fosse tudo impresso, se fosse jornal impresso de videogame, seria melhor. Pois é, teria chegado na nossa casa hoje de manhã, né? Exato. No jornal falando sobre tudo isso. Mas, Dan, a gente também tem que falar não só de Xbox aqui, e vamos já colocar um bônus aqui, que eu sei que a nossa fanbase de Nintendo é forte, mas também foi vazado coisa do novo console da Nintendo também no meio desse vazamento, né? Como é que foi isso? Eu acho que antes da gente entrar no Nintendo vale a gente só pincelar o que estava nesses documentos vazados e que a gente vai destrinchar aqui, né? O que vazou, Márcia? Só o resumo do que vazou. Putz, amigo, vazou console. Vazou informações de o futuro do que eles estão planejando fazer, que vai, assim, balançar a indústria. Vazou jogos, vazou supostas datas, vazou muitas coisas, assim. Praticamente um cronograma inteiro, né? Vazou coisas que a gente gostaria de comprar, mas não sei se a gente vai comprar. Vazou muitas coisas. Acho que dá pra separar em algumas categorias. A gente tem informações de o que a Microsoft pretende fazer com os consoles da atual geração, o que eles pensam em fazer para a próxima geração, que é a parte de hardware, tem a parte de cronograma de jogos, e aí especificamente coisas das NVIDIA da Bethesda, né, sobre jogos que eles pretendem publicar nos próximos anos, só que essas datas certamente já mudaram. E tem um outro campo bem mais especulativo, que é o das conversas internas, que é bem aquele climão de print vazado de Zap, que é o tipo de comentário que eles fazem internamente sobre planos muito mais hipotéticos, como comprar a Nintendo, que foi uma notícia também que rolou bastante nas redes. Então a gente tem coisa de hardware, de jogo e de fofoca interna. Eu acho que essa notícia da compra da Nintendo é a mais qualquer coisa no meio disso tudo, assim, mas rolou isso também, né? Ela é menos sobre planos factuais ou sobre o futuro da Microsoft, ela é mais sobre a psique de Phil Spencer. É mais sobre os sonhos profissionais de Phil Spencer, porque ele mesmo utilizou, tipo assim, o Be a Career Moment, comprar a Nintendo. A gente entrou nisso mais pra frente, nesse detalhe, mas é interessante que o Cardoso não ache tão interessante isso. Interessante que ele não acha interessante. Boa, maneiro, né? Isso aí. Mas vamos falar sobre esse bônus que o Cardoso comentou, né? Porque antes da gente entrar nos detalhes da própria Microsoft, acabou que planos da Nintendo estavam no meio dessa conversa aí, porque é assim, né? Respinga pra tudo quanto é lado. O que aconteceu, Marcelo? Bom, toda essa treta da FTC faz parte da aquisição da Activision Blizzard, como a gente bem sabe. E, consequentemente, o processo também envolve informações internas da própria Activision. No processo, dentro desses vazamentos, a gente fica sabendo que a alta cúpula da Activision Blizzard vem se reunindo já desde o ano passado com a Nintendo para discutir detalhes do sucessor do Nintendo Switch. Aí a gente entra em umas questões bem, não diria antiéticas, né? Mas é delicado quando você adquire uma empresa do tamanho da Activision Blizzard, porque ela certamente vai ter segredos de mercado das suas concorrentes diretas, que eu imagino que é uma preocupação judicial bem grande para os caras, eu digo, essa entidade etérea, os caras, né, no caso o FTC, mas por conta, né, desse emaranhado de relações, a gente acabou ficando sabendo também sobre mais já não dá nem para chamar de rumor, né, uma confirmação de que os planos estão muito adiantados pro próximo console da Nintendo, até onde se sabe, no segundo semestre do ano que vem. E a maioria das grandes desenvolvedoras, publishers, essas de mais renome, certamente já estão com kits de desenvolvimento a essa altura, conhecendo as especificações do console em mais detalhes, né? A gente soube até recentemente, isso aí já não faz parte do vazamento, mas que teve uma demonstração desse console a portas fechadas na última Gamescom, uma demonstração técnica, né? Não exatamente o console em si, provavelmente nem uma
versão final do controle, mas o que ele pode fazer em termos de hardware, né? Alguns estúdios, né, veículos noticiaram que viram uma demonstração a portas fechadas, que corrobora esse vazamento, de que nos corredores, nos bastidores da indústria, o sucessor do Nintendo Switch já é um assunto que tá amadurecendo bastante, por isso pro próximo ano. Uma coisa que é importante é que já tem um tempinho que rolou aquela notícia de que a Activision teria conversado com a Nintendo, né, fechado aquele acordo lá pra que o Call of Duty saísse nos consoles da Nintendo nos próximos anos, né, que é uma coisa que não aconteceu na geração do Nintendo Switch. A gente não teve nenhum Call of Duty saindo no Nintendo Switch. É estranho, né, já que no Wii U teve Call of Duty e no Switch não. Para desespero do finado Rodrigo Coelho. Do finado. Ele que é fã de COD. O moleque quer jogar COD em controle de movimento, pô. Deixa o cara. Não. Ele está absolutamente correto em seus desejos mais profundos. Mas muito dessa coisa que o Marcelo falou acontece também porque essa compra da Microsoft, ela meio que precisa ser chancelada por todo mundo, né? Então, de certa forma, as empresas são consultadas a respeito dessa compra, e aí entra aquela coisa da Sony preocupada com Call of Duty não sair na sua plataforma, caso a compra fosse concluída, né? Então, evidentemente, a Nintendo acaba entrando nesse pacote porque já foi falado desse acordo do Call of Duty chegando no Switch, e aí se a Microsoft compra, o que acontece? Então, era de se imaginar que algo da Nintendo estava ali no meio dessa discussão toda interna lá. O que não era de se imaginar é que isso ia acabar sendo vazado como tudo que foi, né? Então, agora a gente sabe que o Switch 2 já foi mostrado mesmo, como já tinham rumores falando sobre isso, e aparentemente agora o pulo do gato dessa história é que esse novo Switch, né, ele seria muito mais poderoso do que a gente tá imaginando, assim. E aí é que eu acho que entra o molho dessa história, né, Cardoso? Não, exatamente. E ainda tem outra coisa, né? Isso só reforça os rumores de que o Nintendo Switch, de fato, deve ter sido mostrado na Gamescom, né? Porque rolou um pouco esse papo de que na Gamescom, né, de 2023, no ano que a gente tá, o Nintendo Switch ele já tinha sido mostrado, e aí, tipo, a galera falar um pouco também que a Activision sabe, e que não só isso, ele tem um poder de fogo maior do que a gente pensa, e que a gente teve demonstração de Matrix Awakening na Unreal Engine 5 no Nintendo Switch, que ele vai rodar upscaling via DLSS, que era uma coisa que, tipo, a gente já tava esperando, né, porque se ele continuasse usando a tecnologia da NVIDIA pros seus processadores, isso ia ser natural, né, porque quase todos os novos chipsets da NVIDIA já vêm com DLSS, e não só isso, ele também teria Ray Tracing. Achei isso muito curioso. Caramba! Assim. Pois é. Cara, Pikmin 5 com Ray Tracing rodando em DLSS é o futuro. É incrível. Moleque, imagina Pokémon Violet e Pokémon Scarlet 2 com Ray Tracing. A Game Freak vai usar muito esse recurso, assim, cara. Eles vão brilhar. Não consigo imaginar as poças de água brilhando, assim, com os reflexos. Sim. As verdadeiras poças de água são aquelas que a gente encontra no caminho. Né? São os amigos que fazem os caminho. Um adendo nessa fofoca da Nintendo, a gente vai entrar mais na parte dos rumores de console daqui a pouco, mas eu não acho coincidência que o suposto Switch 2 está previsto para o segundo semestre de 2024, que também é quando a gente tem novidades sobre versões revisadas dos atuais modelos do Xbox. Vamos chegar lá. Lembrando que, de acordo com a Eurogamer, né, Nintendo Switch 2 aí, o Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch, enfim, como vocês preferirem chamar, teria sido mostrado com uma versão mais poderosa, né, do Breath of the Wild. Então fica aí essa possibilidade, né, de talvez uma versão remaster, talvez, não sei, de um Breath of the Wild. Eu acharia zoado. Era melhor fazer do Tears of the Kingdom. Faz os dois num bundle só. O jogo de 900 horas. Porra. Caralho, e de R$900 também, né? Mas, tirando o Nintendo Switch, que não foi aqui que a gente veio aqui pra falar, aqui a gente tem mais pra falar, Márcia. A gente tem o nosso Catarse, né, Márcia? Fala aí do nosso Catarse. A gente tem o nosso Catarse que vazou também, gente. A gente tem um Catarse, você pode apoiar, ajudar a gente a continuar com nossos projetos. A gente conseguiu bater a meta esse mês, então vai ter mais Disc Up. E se a gente continuar batendo as metas, a meta dobra e a gente tem mais coisa pra lançar. Então, com apenas R$5, você ajuda o Up a ter novas metas e bater suas metas. E dar novos programas pra você, porque no final das contas, é tudo pra você ter mais coisa pra ouvir. Inclusive, fica aqui uma curiosidade, que a gente fez uma enquetezinha lá pra criar uma nova meta, né? Que é a meta do programa de One Piece. Olha aí, Márcia, você que tá muito animada pra isso. Se eu não me engano, a enquete venceu aí que a galera quer, né, Cardoso?
ou eu tô enganado? Deixa eu ver aqui, ao vivo. Devemos criar uma tier no Catarse para One Piece com 67,6% dos votos. Sim, devemos criar uma tier só de One Piece. O bem venceu, né? A Márcia vai ter que assistir tudo, né, do anime. Cara, é engraçado como vaza o futuro da indústria de games, mas não vaza o final de One Piece. É um segredo mais bem guardado que a segurança do Oda é maior que a da Microsoft. Muito bonito isso. Cara, mas é porque ele tá lá no final da Grand Line, né, cara? É difícil chegar lá, não é fácil. Boa sorte pro Phil Spencer pra descobrir essa fofoca aí. Não, né? mas ele vai comprar o Oda, tá ligado? Daqui a pouco. Então, rapaziada, se vocês querem o pensamento vivo dos integrantes do UP sobre a maior história em quadrinhos da história da humanidade, avise todos os seus amigos, avise sua família, avise seu cachorro. Se cada um der R$5, a gente chega lá em tempo recorde e o céu é o limite. Chegaremos não apenas no final da Grand Line, mas no mais profundo dos seus corações com os nossos futuros projetos. Exato. Cara, se algum cachorro apoiar o Up, a gente dá um jeito de fazer esse programa do One Piece aí. Não, e tem aquilo também. R$5 é o primeiro tier, sei lá. Tem vários outros, né? Várias maneiras de apoiar e cada apoio tem a sua recompensa aí diferente. Então, pô, R$5 é a versão light. Depois tem as versões powered. É isso aí. E todas têm suas recompensas, então... Exato. Por favor, dê uma olhadinha lá. O link tá sempre aqui na descrição. Dá uma olhada lá e chega aí junto com a gente. Mas se você tiver preguiça de ir na descrição, é catarse.me/up. Muito simples. Facinho. Então vamos lá. Vazou console, vazou lineup, extra. O que tá acontecendo no mundinho Xbox aí? O que tá acontecendo não, né? O que vai acontecer no mundinho Xbox de acordo com esses vazamentos aí, Marcelo? Cara, o principal... A gente pode destrinchar em jogos, consoles, fofocas. Não sei se nessa ordem. Mas, resumindo o que aconteceu em 2020, para as pessoas não se aterem muito a essas informações de quando, como, porquê. Primeiro, que isso são documentos de 2020. De lá para cá, além de mudanças normais de uma empresa, a gente teve uma pandemia global que impactou os prazos e os planos da indústria inteira, não só da Microsoft, então é bom ter isso em mente. Mas esses documentos falam principalmente sobre um cronograma de lançamento de hardware e jogos, modelos revisados dos consoles atuais Series. Então a gente tem o projeto Brooklyn, que é um novo modelo do Series X. Causou bastante polêmica porque, entre outras coisas, ele chutaria de vez o drive de mídia física para focar totalmente em digital, o que é bastante controverso. Isso desde a época do lançamento do Xbox One por vários motivos. E a gente tem também uma revisão do modelo Series S chamado Elewood. Eu não sei o que quer dizer esse nome, mas acompanhando tudo isso, principalmente na parte do Series X, que não tem tantas novidades, tem um projeto Cebil, que é um novo controle, que é meio que uma grande quimera de todas as boas ideias que estão tanto no DualSense, quanto no controle que a Valve lançou do Steam, até o controle do Stadia tem alguns elementos dele que estão nesse projeto Cebil, que é uma revisão do controle do Xbox para sair junto com esses modelos, tudo isso previsto, isso na estimativa de 2020, né? Tudo isso previsto para 2024. Ô Marcelo, só quero fazer um comentário muito breve sobre esse controle, é que a gente vai ter que esperar 2024 para ter um controle com bateria no Xbox, né? Porque o Cebil seria um controle com bateria, aparentemente, né? Vamos destrinchar com calma. Calma, tem muita coisa que não é só a bateria, pô. Mas isso é o mais importante, pô. Não, o mais importante é que ele tem uma calça rebaixada. Exatamente. Calça cintura baixa. Calça cintura baixa, né, cara? Gente, é um absurdo deixarem isso voltar. A cintura baixa. Poxa, amiga, a Britney Spears fica feliz. Não, mas né? olha só, além desses consoles pra 2024, também vazou um dos slides com algumas outras coisas muito interessantes, né? Uma é que eles estariam trabalhando, e ainda sem data definida, sem nada, com um controle de uma mão só, um controle mobile, que você conecta no seu celular, que você coloca no seu celular. Fica bem parecido com o Switch, eu achei feio pra caralho, mas enfim, fica parecido. 3 tipos de controles novos, que seria o Core, né, que é o controle normal. Que a gente já tem, né? É, uma versão Premium e uma versão Elite. Eu não sei por que fazer uma versão Premium e uma versão Elite, mas tudo bem. Eles também estariam trabalhando em mouses e teclados, e também estariam trabalhando, a gente vai falar um pouco mais pra frente, em um console híbrido, um portátil. Então, tem todas essas coisas aí também, e agora a gente vai destrinchar cada um. Cara, que ideia genial em um console híbrido, que não é apenas um console de mesa, mas também um portátil. Não é isso, Marcelos. Olha só, não é isso, seu nintendista safado. Ele é híbrido em cloud e em processamento interno. Agora ficou bom, hein? Porra. Agora o negócio ficou diferente. Calma, Marcelos. Tá vendo? O nintendista é foda, ele já vai puxando pra Nintendo já. Vamos começar com esse? A gente tem que falar, né? Eu acho que todos
todos os consoles da próxima geração vão ser híbridos. Mas aí é uma teoria que não tem nada a ver com os vazamentos, é só um sentimento meu dos rumos que a indústria tá tomando pelo Switch, pelo Stream Deck, pela Asus entrando no mercado agora, pelo sucesso do Switch, né? Mas eu tenho uma analogia bem desastrada sobre híbrido de cloud gaming que me lembrou de quando o PlayStation 1 foi lançado, quando os videogames foram para CD, que tava muito em voga você ter gráficos pré-renderizados misturados com os gráficos poligonais renderizados pelo console ali na hora, né? A diferença é que o pré-renderizado era uma imagem estática e o que é renderizado pelo cloud game vai estar sendo gerado na hora, só que é a distância. Faz sentido essa analogia? Eu não sei nem se eu entendi, cara. Foi tão complexo que eu fiquei meio bugado. É como se fosse aquela sensação de tipo... O jogo não é exatamente isso daí, mas é ou não é? Ou eu não entendi? É mais ou menos você dá um dibre no que o console que tá na sua frente, no que o hardware que você tem na sua casa consegue processar, e você ter algumas coisas sendo renderizadas à distância. Só que antigamente, sei lá, o cenário de fundo de um Final Fantasy VII, ele foi gerado e renderizado em um computador muito mais poderoso que o PlayStation 1. Só que aí ele virava uma imagem estática no jogo, sabe? Entendi. O que eu acho que eles querem fazer com esse híbrido de cloud gaming é você ter certas partes do jogo que são processadas pelo próprio console e certas partes que são processadas à distância, só que em tempo real. Exatamente. Né? Que é uma coisa que era possível nos anos 90, mas eles estão mirando que isso vai ser perfeitamente viável em 2028. Sim. Mas é porque, na verdade, essa tecnologia já está sendo utilizada no Flight Simulator. O Flight Simulator inteiro funciona desse jeito, a geração do mapa dele, né, no caso. Só o mapa. Mas todos os controles de aeronave e tal, não sei o que, são todos internos, mas os controles de mapa são em nuvem. E assim, convenhamos que a parte mais impressionante do Flight Simulator é justamente a recriação do mundo real, né? O jogo ser capaz de recriar o planeta Terra é o que impressiona pra caralho. Tipo, quando você joga, né? Quem aí teve a experiência de testar o Flight Simulator viu isso. As cidades que foram sendo lapidadas com o tempo, né? Porque o Flight Simulator tem isso. Aos poucos as cidades foram ficando cada vez melhores e mais realistas, com mais detalhes. Sei lá, você fazer um voo no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê ali a recriação perfeita, né? Da orla de Copacabana e tal. Então, essa perfeição, assim, nessa escala, só é possível graças a essa tecnologia. E eu acho que o que eles querem é implementar isso pra que, tipo, jogos como, sei lá, um Starfield da vida, por exemplo, tenha esse tipo de recurso disponível pra tornar aquela criação de universo, de mundo, ainda mais detalhada, ainda mais realista, mais imersiva, né? Se vai funcionar, eu não sei. Se vai ser num portátil, eu não sei. Mas é um plano, né? Cara, ainda digo mais. O Marcelo falou sobre 2028, mas na verdade, esse console específico, esse console híbrido, ele na verdade ele tá pra Q1 do ano fiscal de 2023. E melhor, o vazamento ainda indicou quanto ele custaria, que seria $99, que é um preço que eu acho bem ok, né? Acho que é um preço que não faz nem sentido com a realidade atual, né? Sim. Ele é, sei lá, $30 mais caro que um jogo, não é isso? $29 mais caro que um jogo. Não é nem isso. E também, tipo assim, como isso foi feito em 2020, isso não leva em consideração também, tipo, uma porrada de coisa que aconteceu, né? Tipo, falta de semicondutores, a inflação nos Estados Unidos, enfim, eu acho que provavelmente vai ser mais caro que isso, mas eu acho que de toda forma é interessante, né? Vocês acham que isso denota uma mudança de mercado com a Microsoft entrando com um novo console portátil, assim? Eu acho que a coisa do... Eles lançarem um portátil híbrido seria um negócio que ia abalar horrores, assim. Porque, tipo, você vai conseguir suprir um problema, de certa forma, mas, né, depende, claro, da gente ter condições de rodar as coisas nisso, conexão internet boa. Mas, assim, você vai suprir uma falha dos portáteis, que é não ter uma qualidade tão boa gráfica e mais. Isso ia dar uma balada forte, assim. E seria um console com o Game Pass, né? Que é um plus aí bem interessante também. Eu acho que, na verdade, tipo, isso é mais um reforço da estratégia que já existe, que é a estratégia de fortalecer o Xbox Game Pass e fortalecer o Projeto xCloud, do que, de fato, tipo, uma nova entrada, ou, tipo assim, abalar as estruturas de alguma coisa. Eu acho que, na verdade, é um reforço daquela ideia que o Phil Spencer sempre fala, que é, tipo, play anywhere, tá ligado? Jogue em qualquer lugar, de qualquer jeito que você quiser.
quiser. Então pode ser no seu celular, pode ser nesse console que é um híbrido de cloud, não sei o quê, pode ser no computador, pode ser no Xbox, pode ser em qualquer lugar, sabe? Isso sim, mas o que é louco é que esse console viria com essa nova tecnologia, né? Que é a tal da Hybrid Compute lá, alguma coisa assim. Que é exatamente essa coisa que a gente tava falando agora da reprodução híbrida, né? Da reprodução híbrida dos jogos, assim. Então, de certa forma, tipo, ele traz um acesso que hoje a gente já tem jogando pelo celular, através da nuvem, né? Tipo, usando o xCloud. Só que... uma pitada melhorzinha, né? Tipo assim, uma pitadinha melhor, né? Acho que a ideia dele é, tipo, que os próximos jogos sejam reproduzidos dessa forma. Pelo menos é o que eu entendi. É quase um teste pro futuro também, né? Exatamente. Quando eu falei 2028, eu misturei as datas, mas parte disso é porque eu acho muito precoce. Eu não consigo imaginar isso funcionando da maneira como a tecnologia dá a entender tão cedo, principalmente fora dos grandes centros comerciais, sei lá, aqui no Brasil. Você, primeiro, ter o controle, ter o hardware em mão. Segundo, ter uma conexão que te permita jogar isso da maneira como o Phil Spencer fala do Play Anywhere. Pô, ninguém. A gente nem tem 5G direito, ninguém vai conseguir jogar isso indo trabalhar, pelo menos na realidade atual. Cara, o que eu acho meio ruim nessa história é que, sei lá, a gente já conversou sobre isso em outros programas, falando sobre portáteis, sobre planos do futuro. Tipo, é estranho pensar que a Microsoft vai ter um outro console, sabe? A gente já falou sobre o PS Vita, por exemplo, sobre quando a Sony anunciou aquela porcaria lá, que é tipo o tablet do Wii U, só que pro PlayStation 5, né? Aquela porcaria. Tipo, é um negócio que, mano, já nasceu flopado, sabe? Aliás, nem nasceu ainda, né? Ele foi idealizado e já tá flopado. A ideia dele é muito burra, né? É uma ideia burra, sabe? Mas até onde, se ele fosse um console independente, isso também seria inteligente, sabe? A gente vê hoje a Nintendo com o Nintendo Switch e a gente sempre fala, né? Tipo, cara, não dá pra imaginar a Nintendo voltando a ter 2 videogames, sabe? A Nintendo voltando a ter um 3DS e um novo Switch, sabe? Porque não soa mais inteligente que você pulverize a sua experiência, sabe? E a Xbox estaria fazendo isso, e estaria fazendo isso com um console que dependeria única e exclusivamente da internet. E aí isso volta nos tempos de Xbox One, quando estourou toda aquela polêmica de que o videogame teria que estar 100% online, sabe? Tipo assim, até onde seria interessante pro consumidor Xbox, pro cara que é fã e que vai comprar um console, ele investir em um videogame que necessita estar sempre online, no lugar de investir num console que vai ficar na sua casa, sabe? Tipo, mas é porque é portátil, a experiência é diferente. Mas é um outro investimento, né? Mas é porque o mundo mudou, né, cara? O mundo é muito diferente do mundo do Xbox One quando ele foi lançado, né? Tipo assim, na época que lançou o Xbox One, o acesso à internet era diferente, a qualidade da internet era diferente, e não só isso, ele era de fato um console pra você colocar na sala. Mas, tipo assim, se eles lançarem uma tecnologia que, sei lá, permita você colocar um chip 5G no seu console, pronto, já resolveu. O 5G é rápido pra cacete, tá ligado? Mas aí é mais uma coisa que você tem que pagar, né? Sim, mas é isso, ossos do ofício, tá ligado? Eu não sei, talvez lá fora sim. Lá fora eu digo Estados Unidos, Japão, Europa, etc. Mas eu não sei até que ponto, independente da tecnologia, o consumidor tá confortável com a ideia de estar sempre online. Eu acho que era a grande questão em 2013, era a grande questão no lançamento do Xbox One, mas eu não sei se, por mais que a tecnologia tenha evoluído, se a gente quer, se a gente acha vantajoso comprar um aparelho e comprar um jogo e só poder desfrutar disso estando na internet. Tá, pode ter um grande chip, um grande satélite, um grande esquema global para você ter acesso a essa conexão. Mas às vezes a pessoa só não quer, ou às vezes a pessoa presume, e quando der problema? E quando eu não puder conectar? E eu quiser só, sei lá, eu tô no metrô, eu tô no modo avião, dentro de um avião, e eu quero jogar normalmente, eu acho que isso ainda é mesmo, apesar da evolução da tecnologia, acho que isso ainda é uma preocupação. Até que ponto que eu comprei continua sendo meu, quando eu não posso ter acesso àquela coisa a hora que eu quiser, independente de estar online ou não? Eu acho que isso ainda é uma preocupação válida, sabe? E eu também acho que, tipo, assim,
assim, em 2020, o Nintendo Switch já era um sucesso, né? Eu digo 2020 porque é quando essas coisas aqui foram... Não sei se foi quando elas foram idealizadas, mas é de quando elas são datadas. Mas o Nintendo Switch já era um sucesso. Hoje, em 2023, quase 2024, o Nintendo Switch é um sucesso absoluto. Então, assim, eu acho que queira ou não, o Nintendo Switch acaba virando um certo espelho, assim, sabe? Pra essas empresas. Porque, tipo, diferente do Steam Deck, por exemplo, a Steam, ela não tem um videogame, ela não vai te vender um videogame, né? A Steam trabalha no computador, que é uma coisa que normalmente você já tem. Eu acho que a gente entra no mesmo caso do PS Vita. Tipo, você vai comprar um PlayStation 5 e vai comprar um PS Vita? Você vai comprar um Xbox Series X e vai comprar um Xbox portátil, sabe? Eu não sei se ele se sustenta sozinho, sabe? Então, a gente volta um pouquinho naquilo que eu acho que foi o Cardoso que falou no iniciozinho, né? Tipo, as coisas mudaram de 2020 pra cá. Eu não sei se esse plano em específico aqui é um plano que se mantém, né? Inclusive o Phil Spencer já tweetou, já disse que muitas coisas mudaram, né, e tal. Talvez esse seja um negócio que não tenha sido mantido, sabe? Nos planos, assim. Olhando pro cenário que a gente tá hoje, em 2023, sabe? Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Cara, eu penso o contrário, assim. Eu acho que parte da estratégia do Xbox é justamente fazer com que o Xbox Game Pass seja acessível de qualquer jeito, em qualquer lugar, tá ligado? Então eu acho que eles investirem em mais uma maneira do Xbox Game Pass e do Project X Cloud tá disponível, eu acho que faz sentido, tá ligado? E eu acho que é até bom pra bater de frente com a própria Sony, tá ligado? Porque a Sony vai lançar o Project Q, esse console esquisito dela aí, e a única pessoa que vai conseguir bater de frente com ela no sentido de, tipo assim, de poder pau a pau ali por causa dos jogos, por causa do acesso aos jogos e tal, não sei o que, a única pessoa que pode bater de frente com ela é a Xbox. Então eu acho que, de fato, se eles lançarem um console que seja barato, que tenha essa nova tecnologia, que seja uma parada pra jogar as coisas do Xbox Game Pass, eu acho que tem tudo pra dar certo. Justo. Vamos passar só nos consoles, então, as novas versões que a gente introduziu, o Marcelo introduziu, mas a gente não entrou em detalhes, né? Que a gente teria, no meio da geração atual da Microsoft, a gente teria novos modelos, é isso, Marcelo? Seria o equivalente do que costuma acontecer com um modelo Pro ou um modelo Slim dos consoles. É bem comum você ter uma revisão do modelo atual no meio da geração. O que tá mudando mais recentemente é que normalmente não são só versões menores, mas elas têm algumas especificações diferentes de hardware, né? Isso para a Microsoft é ainda mais emblemático porque eles já têm dois consoles diferentes, né? Cada um com suas particularidades, né? Em vez de lançar um terceiro, tem o Series S e lançar um terceiro, a ideia deles seria revisar cada um deles. Então você teria o projeto Brooklyn, que é um Xbox Series S Refresh, como tá escrito, né? Brooklyn é o X. Isso. É meio que um Xbox Series X, que virou um tubo. Eu não entendi muito bem porque que eles abandonaram o modelo angular. Eu não sei como esse console ficaria deitado. Na imagem ele parece uma pilastra de pé, assim, né? Arredondada. Eu tenho algo a dizer. O tempo inocentou o Mac Pro lixeirinha. Só quero dizer isso, cara. E ele, evidentemente, né? Ele mantém resolução 4K, tem entrada USB-C, mais memória interna. Eles estão falando de 2 terabytes de HD. E isso porque, de acordo com esse vazamento, é uma coisa que eu acho difícil se manter, ainda mais depois da repercussão negativa, mas esse novo modelo do Series X não teria mais mídia física, seria todo focado no digital. Então daí também um armazenamento maior, de 2 tera. Fala em Wi-Fi mais rápido, né? Menos uso de energia e coisas do tipo, com um preço estimado, que é o mesmo preço do atual, né? $500. $500. Manter o mesmo valor para ter um console com especificações técnicas bem melhores, no que eles chamam de metade da geração. A estimativa fala sobre 2024, também não sei até que ponto a gente pode confiar nessa data, né? Porque além de todas as mudanças normais de cronograma, teve, como eu falei, a pandemia no meio do caminho, mas esses modelos revisados bateriam, e eu acho que pode ser parte da estratégia, com o lançamento do sucessor do Switch. Se todos os vazamentos e rumores estiverem corretos, eu acho que seria você ter esse modelo, o Series X Refresh, que chamam de projeto Brooklyn, junto com o projeto Elewood, que é o modelo novo do Series S, talvez para roubar o holofox do lançamento do próximo console da Nintendo, se é que isso é possível, né? Na parte do Series S, eu não vi
grandes mudanças estruturais, além da inclusão do novo controle, né? Do controle de calça cintura baixa. E ele vai ter 1 terabyte de memória, né? Porque o Xbox Series S, ele tem 480, se eu não me engano, o que é vendido hoje, e esse viria com 1 tera. Isso, pelo preço de $300, que também tá batendo igual. É 512, tá? O Xbox Series S, desculpa, é 512 GB. Mas vale lembrar também, só um adendo aqui, que isso meio que já aconteceu, esse aumento do HD, com o Series S preto, né? Carbono, que eles chamam. Ele já vem com 1 tera, o SSD de 1 tera, então... Ele só não vem com o novo controle, né? Exatamente, mas talvez eles tenham antecipado, né? Aí a gente, mais uma vez, bate nessa coisa de que muitas coisas mudaram, né? Talvez eles tenham antecipado essa questão, porque a verdade é que, assim, eu tenho um Series S aqui em casa e, cara, o HD dá pra pouquíssima coisa, assim. Quando você baixa um jogo como um Starfield, por exemplo, que ocupa mais de 100 GB no seu HD, lembrando que o sistema já ocupa um espaço do seu HD, então você não tem esse valor aí, né, que é estipulado quando você compra o console, cara, vai embora teu espaço. Se você tá jogando por exemplo, eu tava jogando Diablo no meu Series S aqui. Aí eu baixei o Starfield, eu tinha os outros jogos instalados, não deu espaço. Tive que apagar algumas coisas, sabe? Aí eu não queria apagar o Diablo, porque eu jogo de vez em quando Diablo ainda mais que tá rolando temporada. Eu tive que apagar os outros jogos. Eu baixei vários jogos que eu queria experimentar, sabe? Tipo assim, vou deixar aqui baixado, uma hora eu experimento. E aí eu não vou experimentar, porque eu tive que baixar o Starfield, entendeu? Então, esse é um upgrade bom, assim, sabe? Mas só em termos de nota aqui, não é só o armazenamento que vai mudar, né? Ele também vai ter algumas coisas mais internas também, que seria o novo Wi-Fi 6, né? Que, tipo, pra quem tiver esses modems ultra rápidos aí. E o Bluetooth 5.2 também, né? Isso. Uma coisa importante é que, de acordo, né, também com esses vazamentos, eles não sairiam juntos, o novo Series S e o novo Series X. Eles sairiam separados, numa intenção de uma estratégia para que, tipo, as vendas fossem amplificadas em cada um individualmente, não saírem os dois juntos para criar uma dúvida no consumidor, sabe? Então, talvez esse Series S preto já seja uma parte desse plano, sabe? Que mudou, talvez, com o tempo, não sei. Provável. De ser dias de 2020 pra cá. Exatamente. Pode ter mudado, né? Essa ideia. Talvez a gente não tenha esse Series S novo aí e tenha só um Series X novo, sabe? Porque é estranho, né? Eles anunciam um novo Series S agora e vão anunciar um outro Series S ano que vem, sabe? Porque a data da previsão seria pro ano que vem, né? O meio da geração seria o ano que vem, né? A princípio sim. Eu acho que essa data em especial de todas as que a gente viu no vazamento, que é essa data do projeto Brooklyn e esse Series S, que talvez seja esse modelo revisado preto mesmo, mas eu acho que essas datas são mais confiáveis justamente porque eles estavam estimando o início da geração seguinte para 2028, então o meio da geração seria exatamente 2024. Mas eu não percebo muito, eu não sou um grande especialista em marketing e vendas, mas eu acho que essa preocupação sobre diluir as vendas não faz muito sentido, porque nunca houve muito essa confusão com os modelos que já existem, né? Eu acho que se a pessoa olha um console de $300 e um de 500, ela sabe muito bem qual que ela vai comprar. Mas acho que aí no caso é mais pensando num público que tá pensando em poder de fogo do que em economizar, sabe? Mas no Brasil o Xbox Series S é console killer. Né? Sim. Aqui é rei demais, não tem como. Não, e a gente falou bastante desse novo controle que viriam com esses consoles novos, e seria bom a gente pegar pra destrinchar um pouco o que seria esse controle da calça curta, né? Fala aí. Cara, então, esse controle, ele viria com o Xbox Wireless 2 pra ser compatível aí com o Bluetooth 5.2 aí dos novos consoles. Ele teria uma bateria recarregável e trocável, ou seja, você pode recarregar e você pode trocar a bateria também. Olha aí, Dan, você que tava muito animado pra isso. Eu quero saber o que eu vou fazer com as minhas pilhas recarregáveis. Eu só quero saber isso. Vão me reembolsar? Vão fazer a Duracell me reembolsar? Não vão, né? Você quer que eu responda? Não. Pode continuar falando o que você tava falando. Bota no congelador. Bota no Game Boy, né, porra? Exato, exatamente. E uma coisa que é interessante, que ele vai ter, eles chamam de Seamless Pair. É uma maneira de você conectar com todos esses devices que você vai jogar com esse controle, de uma maneira que você não precisa ficar fazendo uma coisa que me irrita demais nesses controles da Xbox, que é você tá tendo que, tipo, toda vez parear de novo a porra do controle quando você muda de plataforma. Então, sei lá, tô jogando no PC, aí eu vou ter que ir lá parear o controle. Aí eu vou jogar em outra coisa, aí eu tenho que parear o controle de novo. A ideia é que esse controle ele tem uma tecnologia que, tipo assim, cara, você ligou o xCloud, o controle já conecta automaticamente. Você ligou no PC, o controle já conecta automaticamente e assim vai, tá ligado? A ideia é essa. E outra coisa muito legal que ele vai ter, os analógicos eles vão ser trocáveis. Então, tipo assim, começou a ficar aquele analógico gasto, zoado, horroroso, você vai lá e troca o analógico e já funciona. Ele também vai ter um lift
Lift to Wake, que é aquele negócio de você, tipo, levantar o controle e ele automaticamente já ligar, tipo o iPhone, tá ligado? Que você levanta ele assim e automaticamente a tela já liga. A ideia é que tenha isso e, veja bem, ele vai ter feedback áptico, que é aquele negócio lá do controle do PlayStation que quando você passa em areia, o controle fica todo arenoso. Poxa, que ideia revolucionária, hein? Exato. Porque ninguém na indústria pensou em feedback áptico e gatilhos adaptativos. É porque eles viram que eles estavam pra trás, né? Porque, porra, a Sony e a Nintendo já tinham feito e eles estavam lá... Pô, cara, esse controle do Xbox Series S e do X é uma merda. Desculpa, assim. Cara, o gatilho, ele trava, o meu pelo menos acontece isso, na porra do plástico do controle, cara. Isso me irrita, cara, de uma maneira... Eu parei de usar por causa disso, que eu acho uma merda esse controle. Você queria que isso te engatilha? Nossa. Eu queria só fazer uma queixa aqui, que o meu controle do Series S, ele morreu com menos de um ano de uso e a Microsoft não quis me dar outro. Só fica aí essa reclamação. Olha aí. E morreu, tá? Do dia pra noite, assim. Ele não liga mais. Troca pilha, ele não caiu no chão, não derreteu pilha dentro do negócio, não aconteceu nada com ele. Simplesmente de um dia pro outro ele não ligou mais. Então eu tenho ódio desse controle. Pô, um comentário aqui juntando trechos diferentes do vazamento, mas eu acho muito engraçado a Microsoft tá copiando o DualSense do PlayStation 5, porque uma parte do vazamento são as reações internas em relação a outros eventos da indústria, né? E a gente teve acesso aos comentários do Phil Spencer diante da revelação do PlayStation 5. Isso é maravilhoso. E o comentário dele foi basicamente, gente, tá suave, a gente tem um produto bem melhor. Corta pra ele na mesma época, já preparando um controle pra anos à frente, copiando o do rival. Cara, mas o que eu acho mais maravilhoso de tudo desse e-mail é só pra galera entender. No dia que o Michael Cern da PlayStation, que é Michael Cern? É isso? No dia que o cara lá da PlayStation, o cara que é o responsável técnico do PlayStation, fez a apresentação revelando como é que funcionava tecnicamente o console, o Phil Spencer mandou um e-mail pra galera, pro Satya Nadella, que é, se eu não me engano, ele é o CEO da Microsoft agora. É, o diretor executivo da Microsoft, né? Microsoft fica acima da Xbox. Cara, que a primeira frase é incrível. O título do e-mail é Sony PS5 Review. E aí, a primeira frase do e-mail é: enquanto eu estou digitando isso, eu tenho certeza que eu não deveria fazer, mas eu não consigo me controlar. Ele botou, I can't help myself. E aí ele começa a falar, tipo assim, a gente passou 7 anos no começo da geração lá do PS4, Xbox One, se ferrando, e eu tenho que admitir que essa manhã, quando eu acordei, sabendo que o review do PS5, tipo, eu fiquei mais estressado que o normal, mas depois de, tipo assim, de 12 horas olhando pra esse review e vendo tudo que ele tinha, eu não poderia estar mais orgulhoso do trabalho que a gente tá fazendo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, o cara praticamente meteu assim, vi lá o PS5 e a gente é muito mais pica que eles, tá ligado? É muito engraçado esse e-mail, cara. Empolgou, o famoso empolgou. É muito bom, mano. Pô, gente, que bom, né? Imagina se a gente tivesse ficado triste no canto chorando, assim. Que bom que ele tava com a autoestima lá no alto. Eu acho que ele ficou triste, só que no e-mail ele falou que não. É tipo quando alguém te troca amorosamente, você fala, tá bom, mas eu sou mais bonita. É essa reafirmação, assim, foi isso que ele fez. Entendi. Ele ficou chateado lá dentro, mas ele, não, nossa, melhor. Isso, tem que ser assim. Incrível. Autoestima é tudo, né? Exatamente. E falando em Phil Spencer... Gente, eu posso abrir só um parênteses aqui no episódio? Tudo bem? O Cyberpunk 2077 Phantom Liberty acabou de sair as reviews dele e ele tá com 91 no Metacritic com o selo Must Play, tá? Então, assim, chora, joga Dan. Cara, você até parece que você não conhece o Metacritic, né, cara? Ele tem 18 reviews no ar no momento. Isso aí vai baixar. Cara, mas tá positivo pra caralho, Tá Dan. positivo pra caralho. Tá saindo com muito mais positivo do que o Starfield, O pô. Cardoso apostou que se Cyberpunk tivesse mais de 90 no Metacritic, pronto. Ele ia tatuar o One Piece. Né? ele ia... Não, agora quem tinha que fazer a aposta era o Daniel, né? Porque o Daniel que é hater de Cyberpunk. Eu vou fazer aposta nada. Voltando ao assunto, a gente tá falando do Phil Spencer, né? Sobre essa troca de e-mails dele aí. E falando em troca de e-mails, nessas trocas de e-mails a gente também viu alguns planos de aquisições, né? Coisas assim, que eu não sei se dá pra gente chamar de plano, mas talvez de... Sonhos. Vontade de comprar um negocinho. Exato. A lista de desejos de Phil Spencer é bem curiosa, né? Assim, a gente tem aí algumas coisas meio bobinhas, assim, tipo, por exemplo, a minha lista de desejos aqui da Amazon, no momento, tem aqui um quadrinho do DuckTales que tava em promoção e que eu adicionei. O do Phil Spencer tem a Nintendo, a empresa Nintendo. Amigo, assim, mas sabe? assim, talvez na proporção, sei lá,
eu queria comprar uma Barbie de R$1.000. É um sonho que eu tenho assim meio distante. Mas quem sabe um dia. Talvez na proporção pro Phil Spencer é meio que isso. Até porque quando em um desses e-mails vazados, o Phil Spencer tava falando um pouco sobre o sonho dele de comprar a Nintendo, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, essa frase me pegou muito, que ele fala assim, seria um career moment, tipo um momento de carreira. Então, tipo assim, eu acho que o Phil Spencer, ele quer ser visto tipo o Doug Bowser é visto na Nintendo hoje em dia. Tipo, Doug Bowser não. Reggie. O Reggie, exato. É tipo assim, ele quer ser visto como um cara que, tipo, depois que ele saiu, tudo desandou, porque quando ele tava lá era muito melhor, tá ligado? Eu tenho essa sensação um pouco. Talvez. O que não tá errado, tá ligado? O cara tá fazendo dele. Um detalhe que pouca gente fala sobre o sonho megalomaníaco de comprar a Nintendo, entre outras, né? O documento fala também sobre a Warner Bros. Games, um pouco mais razoável, e a Valve. A Valve eu acho risível também, mas pra você comprar uma coisa, é essencial que essa coisa esteja à venda. Eu não sei se ele recebeu o memorando de que a Nintendo precisa querer ser comprada, o que parece bem improvável num futuro próximo. Mas tem aquela parada, né? Tipo, com o dinheiro certo, tudo tá à venda, né? Nem sempre. A Microsoft já tentou comprar a Nintendo em um outro momento. Um outro momento em que a indústria era completamente diferente e que a Microsoft já era a Microsoft, sabe? E não aconteceu, né? Tem aquela história famosa lá, o co-criador lá da Microsoft contou numa entrevista, que eles foram lá, fizeram a proposta, os caras da Nintendo riram deles e eles foram embora, sabe? Mas tem uma parada também, Dan, é que, tipo assim, comprar uma empresa japonesa, ainda mais se for uma empresa ocidental tentando comprar uma empresa japonesa, é muito difícil, né? Porque tem uma série de leis japonesas lá que não permitem, não que não permitem, assim, mas dificultam esse processo, né? Na verdade, essas leis das japonesas, elas impedem a compra interna no país. Eu não sei como é que elas se aplicam a compras por empresas do ocidente, assim. O que eu sei é que hoje é muito difícil acontecer o que acontecia nos anos 90, quando, sei lá, a Square Enix foi lá e comprou a Tri-Ace, por exemplo, que era uma concorrente direta dela, e ela foi lá e comprou. Hoje isso não acontece, tanto que você não vê acontecendo mesmo, assim. Você vê, tipo, a Nintendo comprando estúdios que são canadenses, americanos, pequenos, assim, que já trabalham com ela vai lá e compra, sabe? Mas dentro do Japão, você não vê isso acontecendo porque existe um controle de monopólio muito grande, e é muito difícil, sei lá, você não vai ver a Nintendo comprando a Sega, tá ligado? Isso não vai acontecer, sabe? Agora, uma empresa de fora, tipo a própria Microsoft, comprar, eu não sei o quão rigoroso é o sistema lá no Japão. Confesso que eu não tenho essa informação, assim. Mas... O que a gente vê mais são fusões, né? A gente vê empresas muito tradicionais apertando as mãos e falando, vamos virar uma coisa só. Tipo Square Enix, Bandai Namco e tal. Mas compras, assim, né? Você incorporar nesse modelo mais predatório, mais visando o monopólio, assim, é bem raro mesmo. E eu sinto, Marcelo, que talvez seja essa a ideia do Phil Spencer, sabe? Ou tenha sido a ideia dele, assim. Porque eu não sei se ele realmente acreditava que, mesmo nos seus maiores devaneios, isso seria possível, sabe? Comprar a Nintendo, assim. Mas é curioso, né? Que ele tenha essa visão, porque ele fala, o que dá a entender, né? Que ele fala que seria uma boa jogada para as duas empresas, assim. Putz, eu ia falar disso. Acho que entra no que a Márcia tava falando sobre autoestima, terapia indie e tal, porque eu imagino do ponto de vista da Nintendo, hoje em dia não tanto, né? Mas pelo menos no passado deve ter ficado mordidaça com a situação da Rare no começo dos anos 2000. E aí imagina a Nintendo falando, pô, esses são os caras que compraram a Rare, eu acho que eles sabem melhor que a gente o que a gente precisa fazer pra estar melhor no futuro. Vamos aceitar. Parece um cenário muito provável, né? Muito provável. Mas assim, o que o Cardoso falou lá no início, né, de que essa parte não é tão interessante quanto o resto que a gente tá falando, é porque eu acho que isso é um devaneio tão profundo, sabe? Que, tipo, eu não acho que o próprio Phil Spencer tenha acreditado que isso seria possível em algum momento, sabe? Eu acho que foi mais uma troca de e-mails, assim, do tipo, porra, e se, hein? Sabe? Como todo mundo faz, assim. Eu não acho que isso tenha sido em algum momento um plano de verdade, assim, sabe? E se um dia foi, a gente precisa comentar também que é até engraçado pensar nisso, né? Mas de 2020 para cá, o valor de mercado da Nintendo cresceu vertiginosamente. Não é só na longevidade do sucesso do Switch, mas a Nintendo até teve declarações internas recentes em relação a isso, mas eles não estão mais contentes em ser só, entre muitas aspas, uma fabricante de videogames. O modelo prioritário da Nintendo continua sendo, obviamente, consoles e jogos, mas a gente vê, por exemplo, o Super Nintendo World, que é o parque temático, que está se expandindo cada vez mais, ou essas parcerias para lançar as grandes marcas da Nintendo nos cinemas, como aconteceu com o filme do Mario. A Nintendo está se transformando em uma empresa de entretenimento
entretenimento, ponto, né? Em várias frentes, o videogame continua sendo o centro, esses personagens, essas marcas são fortes por causa do videogame, mas ela quer se transformar em uma coisa de entretenimento mais global, muito mais abrangente do que sempre foi. É evidente, quando a gente olha pro cenário de 2023, que esse plano tá dando certo, que tem um caminho aí, então acho que a Nintendo hoje é muito, mas muito mais cara do que era há 3 anos, porque agora, sei lá, os stakeholders, os acionistas, eles veem essa projeção de crescimento da Nintendo muito mais palpável. Fora que a Nintendo, ela domina o mercado japonês há alguns bons anos, né? A Sony, que é conterrânea da Nintendo, não manda no Japão há muito tempo. E a Microsoft, ela tem uma dificuldade muito grande de entrar no mercado japonês. Muito grande. Lá, as vendas do Xbox, as vendas dos jogos do Xbox no Japão são minúsculas, assim. O público lá é uma parcela muito pequena. E o polo de jogos, que é o polo japonês, é um polo muito importante pra você dominar, pra você mandar. Afinal, o Japão, né, é uma grande pilastra aí da indústria dos videogames. E isso pro Xbox seria sensacional. Eles contornariam um problema que eles não conseguem contornar, mesmo nos seus momentos mais brilhantes, assim. Então eu sinto que, na verdade, a Nintendo não precisa muito da Microsoft fora do Japão, quanto o Phil Spencer imagina, talvez. Gente, mas eu acho assim, de verdade, e muito sinceramente, é que a gente não precisa ter essa discussão, porque a probabilidade disso acontecer é nula. Porque, tipo assim, eu acho que isso foi muito, tipo, o Phil Spencer desejaria isso como um desejo pessoal e profissional, mas, tipo, isso nunca aconteceria. Eu acho que a chance disso acontecer é nula. É tipo, sei lá, o Vasco sonhando com o Messi, assim. Não, mas o Vasco é o gigante da colina, calma aí. Respeita a história do clube de regatas Vasco da Gama. Mas olha só, eu realmente acho que, tipo assim, eu achei engraçada a emoção das pessoas na internet a respeito disso, porque eu realmente, mesmo vendo esse e-mail, eu não considero isso como uma possibilidade real, sabe? É isso mesmo. A gente só tá discutindo porque é legal discutir. Mas eu acho que a galera ficou assim justamente por isso, porque é uma coisa que é muito interessante discutir. Tipo, imagina a Microsoft chega e compra a Nintendo. Mas não vai acontecer, né? A gente vai ficar anos falando disso. Não é nem pelo ponto de acontecer ou não, mas imagina isso acontecendo, tipo, como que as pessoas reagem a isso, sabe? Acho que essa que é a graça da coisa, de ficar discutindo. Cara, imagina o cenário de Halo no Smash Bros. Mas enfim, o que eu acho que é interessante dessa parte do vazamento, que não dá nem pra tratar isso como notícia, né? A gente sabe que não vai acontecer. Mas o que eu acho que é mais chamativo pra mim nisso é que meio que você fica sabendo de intenções e de práticas, né? De modelos de mercado que certamente não seria interessante pra Microsoft e pro Phil Spencer virar público, porque pega mal quando fica escancarado. No fundo, toda corporação é isso. Mas ficar escancarado que você não tem nenhum interesse em competir, no cenário ideal você quer só o monopólio, eu acho que isso pega mal. E tem trocas de e-mails ali, tem mensagens, né, pra quem conseguiu ler o PDF, viu, que eles comentam, né, inclusive sobre aquele gap que teve, aquele espaço sem lançamentos que teve no Xbox ali, que eles tiveram uma dificuldade de emplacar exclusivos e tal, que aconteceu, foi por ali mesmo, né, em 2020, né, e eles comentam sobre isso e tal, e o que parece ser a solução, e isso é de certa forma falado, né, nesses e-mails, é tipo assim, a gente pode chegar e comprar esse jogo aqui. É literalmente isso, assim, tipo, a gente não tem um jogo aqui planejado pra lançar nesse momento da indústria, então por que a gente não compra um, sabe? Sendo que eles têm estúdios, eles têm uma força de mentes ali por trás, mas parece que não há um planejamento e que tudo, a solução é, vamos comprar um estúdio, vamos comprar um jogo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Existe esse romantismo, né? Antigamente era a Nintendo e a Sega, hoje em dia tem essas 3 grandes forças, né? Tem outros jogadores no mercado, tipo a Valve tá entrando cada vez mais forte, mas a gente tem Nintendo, Sony e Microsoft. E existe essa visão dessa tríade numa corrida, né? O videogame, o mercado de consoles principalmente, funciona no que é conhecido como concorrência monopolística, que é, em vez de várias empresas venderem o mesmo produto, cada empresa tem, entre aspas, um monopólio interno de vender um produto próprio com uma marca própria, mas os serviços são parecidos. Então, você tem o Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, todo mundo sabe como funciona. E eu acho que boa parte da comunidade de jogos, até nessa bobeirinha de guerra de consoles e tal, a galera gosta de ver a corrida, sabe? A galera pra sentar pra ver uma Summer Game Fest,
antigamente a E3, para ver como essas empresas se comportam dentro dessa corrida, onde a ideia é ganhar. Eu não sou muito fã disso de vestir a camisa, de abraçar como se fosse time de futebol, de vamos ganhar. Eu falo isso da Nintendo mais de zoeira. Mas o que eu acho que é frustrante para boa parte do público que gosta, né, dessa competição, é ver que a Microsoft não tá muito interessada na competição. Ela tá interessada em de que maneiras eu poderia monopolizar esse mercado, acabar com a corrida. Então, num cenário ideal, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas num cenário dos sonhos do Phil Spencer seria: eu compro a Nintendo, então tudo que ela tem de excelência fica sendo parte da marca Xbox, de certa maneira, e do outro lado, nessas compras pro Bethesda, Activision Blizzard, no grande esquema das coisas seria tentar diminuir cada vez mais a relevância da Sony, a ponto dela não ser mais essa grande força e lá na frente sobrar só Xbox/Microsoft. Eu acho que é isso que o Cardoso queria dizer, como a Microsoft é uma força que precisa ser parada. Não, eu não quis dizer isso, gente. Foi uma piada. Eu não acho que a Microsoft precisa ser parada, não. Óbvio que a gente quer que o Xbox e a Microsoft dentro do mercado de jogos continuem existindo. Eu digo mais essa intenção megalomaníaca, que não vai se concretizar. Mas que eu acho que a ideia de acabar com a corrida, né, de acabar com esses grandes polos, essas fabricantes de consoles, assim, ela pode ser vista pelo público de maneira meio vilanesca. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Não, foi uma piada. De real, foi uma piada. Não tô dizendo que é a sua opinião, mas que o público encara dessa maneira, a gente já tá vendo desde ontem. Né? Assim, mas eu acho que isso a gente vê desde sempre, assim. Eu acho que a galera tende a procurar vilões e mocinhos o tempo inteiro em qualquer relação histórica. Mas o que eu acho e que é importante eu falar é que, assim, não existe empresa boazinha e não existe empresa que não está pensando em lucrar. Isso não existe. Então, tipo assim, se a Microsoft acha que lucrar vai ser adquirir um monte de estúdio, ter todas essas IPs pra ela e ganhar dinheiro com o Xbox Game Pass, ela vai fazer absolutamente tudo que ela tiver que fazer pra isso acontecer. E eu não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, eu tô dizendo que isso é a estrutura de como o capitalismo funciona. O que rolou basicamente foi que o rei ficou nu, né? Acho que toda empresa sonha com isso, mas o vazamento só deixou escancarado. E a visão, quando você vê assim, na cara, na lata, pra muita gente cai como um choque. Não pra gente, né? Mas eu imagino que pra muita gente. Não, e aquela coisa, tipo assim, se vazasse todos os e-mails da Nintendo, a gente veria a mesma coisa. Mano, rolou um vazamento da Nintendo há algum tempo atrás falando sobre crunch de estúdio americano, tá ligado? Tanto que o Reddit teve que falar lá que, pô, na época dele não era assim, não sei o quê. Então, assim, não existe empresa boazinha e, tipo, se vazasse e-mail de qualquer empresa, seria a mesma coisa, tá ligado? O que a gente tá vendo é só, tipo, do que a gente tá comentando aqui, é que é interessante a gente ver como é que as coisas funcionam nas suas estruturas, né? É. Então, tipo, essa ideia de, nossa, a Xbox é malvada. Mano, tipo assim, toda empresa é, tá ligado? Só duas observações aqui. O vazamento da Nintendo não foi crunch, foi direitos trabalhistas. Era negócio de pejotização e aquele esforço anti-sindical, né, da Nintendo ocidental. Que é tão ruim quanto. Não, é uma merda, tá? Mas, assim, não era exatamente a mesma coisa que o The Last of Us, por exemplo, sabe? É uma outra extremidade do problema, assim. Só pra finalizar essa parte que a gente tá falando dessa força de mercado do Xbox, a minha opinião é só que eu não acho que é exatamente isso que o Marcel estava falando sobre eles quererem acabar com a concorrência. Eu acho que muito do saldo que sai dessa história é que eu acho que eles não sabem muito bem como resolver problemas que eles têm, assim. E eu acho que a compra de empresas se torna um atalho e um caminho fácil porque eles têm muito dinheiro. Essa coisa de tipo, vamos comprar a Nintendo, independente disso ser factível ou não, assim, possível ou não, na verdade, é muito mais tipo assim, cara, a gente tem que contornar um problema que a gente tem. A gente não tem tanta força lá naquele mercado. Se a gente tem a Nintendo, a gente contorna esse problema e de quebra a gente tem uma porrada de franquia foda dentro do nosso guarda-chuva, sabe? E eu não acho que isso é a solução sempre, assim. Comprar estúdios, comprar mentes criativas pra você ter ali trabalhando pra você, como acontece em todas essas empresas, sabe? Como a Sony comprando estúdios, a própria Microsoft comprando, sei lá, aquele estúdio que fez o Hellblade lá, que eu esqueci o nome agora. É Ninja Theory? Não, né? Eu acho que é. Ué. Enfim, só escancara que eles não sabem muito bem como contornar um problema que é um problema grave, sabe? Um problema de cronograma mesmo. Tipo, cara, não temos jogos pra lançar aqui, o que a gente faz? Vamos comprar um estúdio que tenha um jogo. Tipo aquele e-mail que fala sobre o Stalker lá, que o Stalker, tinha sido adiado e é meio tipo assim, a gente pode comprar o Stalker, sabe? A gente pode comprar a exclusividade do Stalker. E aí, não, esse aqui, ele foi adiado, não vai dar, sabe? Tipo, parece uma conversa de WhatsApp de um grupo do trabalho em que, temos um problema aqui, temos um vazamento que a gente precisa tapar isso aqui com uma fita crepe
crepe, sabe? O que é a fita crepe? Ah, esse jogo aqui, sabe? Tipo, vamos tentar comprar. E se não dá, caralho, então vamos tentar outra coisa. Foi exatamente o que aconteceu com o Starfield, né? Tipo assim, isso já tinha vazado antes, que provavelmente a Sony estava com conversas com a Bethesda para fazer o Starfield ser o exclusivo da Sony, e aí a Microsoft foi lá e comprou a Bethesda. Exatamente. Tá exatamente, cara. A Microsoft é um menino mimado. É isso. Ah, meu pai compra então. É isso. Exatamente. Caraca, é muito doido você pensar que é uma empresa muito grande. E a gente comentou isso em maio, né? Quando a gente conversou sobre o Xbox, a gente falou, tipo, que pra gente, o problema do Xbox hoje é, tipo, pô, beleza, eu tô comprando 1 milhão de estúdios aqui. Mas, cara, não vai fazer diferença enquanto você não lançar bons jogos. Sim. O segredo do sucesso pra você fazer um console dar certo é você lançar bons jogos. Enquanto você fica só numa promessa de, nossa, Hellblade vai sair. Pô, aí demora um caralhado de tempo, ele não aparece. Beleza, Starfield saiu, foi um jogo muito massa. Pô, que bom que a Xbox conseguiu lançar esse jogo esse ano, massa. Mas, tipo assim, a Xbox precisa ter um line-up forte e que, tipo, seja a cara da Xbox, tá ligado? Sim. É tipo assim, pô, beleza, tem um Forza todo ano. Legal, maneiro, Forza é muito bom. Vai ter, tipo, o tal jogo todo ano, que é um jogo forte da Xbox também. Vai ter Fable, mas o Fable vai sair quando? Ninguém sabe. Então, tipo assim, eu sinto que a Xbox tá sempre naquele momento de, tipo assim, agora vai. Esse é o ano da Xbox, tá ligado? E aí, não chega lá, tá ligado? Tipo assim, sempre fica no meio do caminho. Eu sinto que esse ano que a gente tá agora é um excelente ano do Xbox, né? Sim. Com exceção do Redfall lá, que foi um flop inacreditável, de certa forma eles estão acertando com as coisas, sabe? O Halo continua aí sendo atualizado pra galera que é fã, e muita gente é fã. O Game Pass tá muito forte ainda, né? Segue no seu padrão de ter sempre jogos muito bons entrando. O Starfield é um marco, né, pro Xbox. Teve o Hi-Fi Rush no início do ano, que foi uma surpresa do caralho, né? E vai ter Halo, né? Vai ter Forza também, né? Saindo aí. Então, esse é um bom ano do Xbox, só que eu acho que, de certa forma, é uma exceção, né? Nos últimos anos não foi exatamente assim. E a gente espera, quando compra um videogame, quando investe, quando a marca te fideliza como cliente, como fã, como seja lá o que for, você espera que isso não seja, tipo, foi aquele ano, foi bacana, mas os outros nem tanto. Você espera que todo ano seja bom, né? Você espera que todo ano tenha um padrão de qualidade, assim. Que é o que acontece com o Switch, por exemplo, né? Tipo, depois do seu, sei lá, terceiro ano, mais ou menos, de vida, acho que não houve um ano em que a Nintendo não tivesse muito recheada de novidades, de jogos, de coisas, e as pessoas que têm o Switch satisfeitas com o seu videogame, assim, sabe? Acho que é isso que a pessoa espera quando ela compra um videogame. Pelo menos é o que eu espero. Assim. O que eu ia comentar é, não só 2023 tá sendo um ano positivo, especialmente esse segundo semestre, mas eu acho que esse vazamento vem num timing muito ruim, porque veio justamente num ponto de virada do Xbox e do Game Pass, principalmente com o Starfield, mas não só. Mas eu acho que isso tira os holofotes de um momento onde a gente estaria, num geral, só elogiando, né? A gente emendou um lançamento absurdo, né, do ponto de vista de jogadores simultâneos, de assinantes, de vendas de Starfield. Essa semana que a gente tá gravando, já foi liberado no serviço Lies of P. O Game Pass tá numa sequência muito boa. O próprio Phil Spencer admite isso, né? O quanto Starfield, quanto segundo semestre são um momento de virada pro Xbox Series e pro Game Pass. Então acho que o vazamento vem num timing muito negativo, né? Independente do impacto que isso vai ser na empresa, só o fato de tirar a atenção desse bom momento do Game Pass pra revirar essas outras polêmicas já é bem ruim. Total. E também a gente tá num momento de aumento de confiança nas promessas, né? Aumento de confiança graças às entregas, né? Então, acontece um negócio desse, de certa forma, não sei se vocês acham isso, mas eu acho que dá uma balançada na confiança, sabe? Sei lá, eu fico um pouco com essa impressão, assim. Do ponto de vista de jogos, não. Acho que é mais mercado, talvez, né? As pessoas ficaram sabendo de jogos que o público realmente quer, mas, por exemplo, não faz muito tempo o Phil Spencer disse que a gente não veria um novo modelo de Xbox tão cedo. E aí sai um vazamento que o bagulho já tem imagens internas circulando com todo o conceito pronto. Então, mas é aquele bagulho, né? O vazamento é de um e-mail de 2020 e ele falou isso esse ano, né? O ano passado, se eu não me engano. Foi esse ano. Foi esse ano, né? Então, provavelmente os planos mudaram, né? É possível. Ou que ele talvez só tenha jogado uma cortina de fumaça também, né? Essa entrevista que ele falou sobre não ter mais consoles nos planos em breve foi pra Bloomberg, né? E ele falou que não tinha essa intenção, que as pessoas estavam muito satisfeitas e que a empresa estava muito satisfeita com o hardware que eles têm. E que não tinha essa intenção, assim. Pode ser realmente que tenha mudado ou pode ser só um tipo, deixa quieto aí, quem sabe, né? Não acho isso tão grave, não. Acho que é mais jogo de cintura mesmo. Pro mercado eu acho que é bem negativo, mas pro público consumidor, você
saber que vai ter remaster de Oblivion, Fallout 3, sequência de Dishonored, eu acho que fora a diversão da fofoca, eu acho que pro público o impacto não é muito negativo não, pelo contrário. Além do vazamento desse plano, né, de consoles aí e das possíveis compras, que a gente acha que não é possível, mas enfim, tiveram vazamento também aí de planejamento de jogos, né? Alguns jogos a gente já conhece, alguns jogos já foram anunciados e tal, tipo o Indiana Jones, que foi anunciado lá pela Bethesda, e outras coisas tipo DLC de Starfield, alguns projetos com o nome fantasia ali, né, que a gente não sabe o que eles significam, a gente pode até imaginar, mas não dá pra ter certeza, e algumas coisas aí o Marcelo acabou de citar, seria, por exemplo, um remaster do Oblivion, que acho bem possível, remasters de Oblivion e Fallout, e acho que um que é muito possível é esse Doom Year Zero. Vamos passar por todos, né, que aí a gente explica cada um. Fala aí então. Um que foi o remaster do Oblivion, que é bem interessante, porque o jogo é bem datado, eu acho. Outra que é uma expansão do Elder Scrolls Online. Cara, eu acho que não vale a pena a gente comentar data, porque já tá tudo datado isso aqui, né? Tipo... sim. Lembrando que só esse remaster do Oblivion, a Bethesda já lançou versões atualizadas de muitos desses jogos, assim, só que é sempre aquela coisa bem discreta, né? Tipo o que eles fizeram com Skyrim, né? Sim. Que saiu aquela edição de 10 anos, que tem umas melhorias, tem um minigame de pesca, por exemplo, que é uma coisa nova que não tinha no jogo principal, né? Com o tempo eles foram evoluindo. O Skyrim é uma característica muito da Bethesda, né? Desses RPGs deles. Mas eu imagino aqui que um Oblivion Remaster não seja apenas um relançamento, né? Porque é um jogo muito importante, é um jogo muito amado, né? Pela comunidade. Muita gente prefere o Oblivion do que o Skyrim, por exemplo. Muitos fãs, né? Eu acho que seria uma nova versão mesmo do jogo, assim. O que seria bem interessante. Eu imagino esse... que não é uma prática tão incomum, né? Você relançar um jogo antigo de uma série pra dar uma segurada na expectativa do próximo. E que eu imagino que é o que a Retro e a Nintendo fizeram com o relançamento de Metroid Prime, por conta da demora do Metroid Prime 4. Eu acho que o Oblivion entra num espaço pra conseguir segurar um pouco o tempo do desenvolvimento do Elder Scrolls 6. O próprio Phil Spencer já admitiu que... Aliás, não, foi o... Todd Howard. Admitiu que acha que o jogo foi anunciado cedo demais. E você ter, nesse meio do caminho, um outro lançamento da série muito desejado pelo público pra dar uma segurada, né, na situação, acho bem usual, né? Parte da ideia seria justamente essa. E também deixa a gente meio pensativo sobre o que seria o Elder Scrolls 6, né? Porque às vezes também existe uma conexão, né? Tipo como a Nintendo fez com o Skyward Sword, que tem referências no Tears of the Kingdom, né? De certa forma conversa ali um pouco. Será que em Elder Scrolls 6 a gente volta pra região de Oblivion, sabe? Pode ser também uma coisa de, tipo, conectar novos fãs com coisas que vão fazer sentido num futuro título, sabe? Tudo pode ser estratégia, né? Mas segue aí, Cardoso. Cara, a gente vai ter também uma expansão do Elder Scrolls Online. A gente vai ter não, né? Assim, está nesse vazamento, pode ser que tenha cancelado, enfim. Ou já tenha saído, né? Porque ele foi bastante atualizado já. Mas o Elder Scrolls Online toda hora tem expansão, né? Então, vai ter uma DLC do Starfield também. Mas assim, isso a gente já sabe porque na versão Deluxe do jogo que você compra, já vem com essa informação, né? Tipo assim, acesso a uma futura expansão do Starfield, então isso aí a gente já sabe. Vai ter um Doom novo, chamado Doom Year Zero, com uma DLC. Que bom, né? Tá faltando um Doomzinho novo. Eu gosto pra caralho de Doom, então eu acho maneiro. Alguns projetos que a gente não sabe o que é, que só tem o nome de projeto. É o Projeto Kestrel e Projeto Platinum. Scalebound? Pode ser. Não, é muito óbvio. Será? Porque o Scalebound era feito pela Platinum, né? Pô, Projeto Platinum. É demais, né? Mas enfim. E aí tem The Elder Scrolls 6, que entrou em desenvolvimento agora que o Starfield ficou pronto, né? Então, tipo assim, aqui tá ano fiscal de 2024 no e-mail. Então, tipo assim, eu acho que isso aí era quando ele ia começar a ser feito. Exato, exatamente. A chance disso acontecer é zero, mano. Vai ter um projeto Kestrel. Essa é a expansão do projeto Kestrel. É a expansão do projeto Kestrel, né? E aí uma coisa interessante aqui, ó. Um jogo de uma IP licenciada pra lançar em 2024 e não é o nosso querido Indiana Jones, né? Porque o Indiana Jones tá na lista também. Acho que você pulou, né? E já tinha sido anunciado também. Porque vai ter o Indiana Jones também, isso a gente já sabe. Tava pra 2022, mas a gente sabe que a chance disso acontecer é difícil, né? E aí uma outra coisa legal, cara. Fallout 3 Remaster, foda. Acho absurdo. É o Fallout mais querido, né? O New Vegas também, né? O New Vegas é o meu favorito, mas acho que o 3 é o mais bem avaliado, mais repercutiu, eu acho. E aí, uma outra expansão de Elder Scrolls Online, expansão pra caralho. E aí, um jogo aqui que eu acho que a gente não
vai ter mais, mas que tá nesse vazamento, que é uma sequência do Ghostwire Tokyo, né? Nesse momento do vazamento aqui, né, no momento desses documentos, o primeiro Ghostwire não tinha saído ainda, né? Sim. Então eu acho que aqui era um plano pensando, tipo assim, porra, se esse jogo alcançar o que a gente espera, a gente mete aqui um 2, né? E eu acho que ele não alcançou o que eles esperavam. Um detalhe legal sobre esses jogos que são só nomes de projeto, meio jogado assim, é que a gente pode esperar, se tudo isso se manteve e não foi cancelado tudo, boas surpresas pelo caminho, né? Aqueles jogos que não estão no radar, mas de repente surpreendem, porque o vazamento fala de lançamentos, isso desde 2020 até meados na data deles, 2024. Então muita coisa que tá lá já saiu, e lá tava listado um Project Hibiki, que era o Hi-Fi Rush. Pode crer. O Shadow Drop de Hi-Fi Rush, que foi publicado pela Bethesda, né? Então, parte desses projetos, se cada projeto desse que a gente não sabe o nome for uma coisa tão legal e tão inesperada quanto o Hi-Fi Rush, é só lucro. Verdade. Ou pode ser coisas legais como Redfall. Mas o outro jogo da lista que o Cardoso ainda não falou, porque a gente parou pra falar do Ghostwire, é o Dishonored 3, e esse me anima pra caralho. Pica. Porra, me anima muito pica. porque o Dishonored 2, cara, e o Dishonored 1, cara, são jogos extraordinários, assim. Se você tem Game Pass aí, pelo amor de Deus, pare o que está fazendo e jogue imediatamente. São jogos maravilhosos. Um talvez tenha ficado um pouco mais datado, mas ainda assim vale a pena, e o 2 é do caralho. E um terceiro jogo seria muito legal, principalmente porque eles são jogos feitos pela Arkane, né? Uhum. Cara, se o Deathloop foi aquilo que a gente viu, que é um jogo super diferente, impressionante, e que faz muito do que a Arkane sabe fazer, o Dishonored, ele é isso elevado a potências, assim, absurdas. Então, um novo Dishonored, e com um grande investimento, saindo exclusivo do Xbox, caralho, não consigo nem imaginar o que viria disso aí. Um dia fica pronto, amigo, fica tranquilo. Pô, espero estar vivo pra poder jogar, porque é maravilhoso. E a gente teria também a DLC do Doom, né? Do Doom, né? Bem esperado, né? Todos os Dooms tiveram DLC, né? Tanto o 2016 quanto o outro, esqueci o nome agora. Eternal. Isso. É um line-up forte, né? É um line-up Isso aí. forte. Mas isso é só da Bethesda, né, mano? É. Isso é só Bethesda Game Studio. Verdade. Bom, ao menos os nomeados, né? É, sim. Não sei se esses com projeto, isso e aquilo, são coisas extras, mas acredito que não. Seguindo o padrão aqui da lista, deve ser coisa de Bethesda mesmo. Não, mas eu acho que todos esses vazamentos são vazamentos da Bethesda mesmo. Não são dos outros estúdios da Xbox. Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre jogos? Faltou Pikmin 5, né? Considerando que até lá a Nintendo já vai ter sido comprada. Certamente. Mas então, gente, dito tudo isso, assim, a gente aqui já ponderou bastante que grande parte dessas coisas talvez não estejam valendo mais, né? Afinal de contas, é um documento que já tem alguns anos aí, né? Tem o quê? 3 anos? 3 anos e contando. O que a gente espera, cara, sobre tudo isso aí? Será que esses planos vão se realizar? Cara, eu acho que principalmente na parte de jogos e na revisão de hardware do Xbox Series X, exceto, claro, que a gente falou de Ghostwire Tokyo, essas coisas assim, eu acho que nos planos dos jogos mais hypados e dessa revisão do console, do novo controle, não vai ter como sair muito disso. Eu acho que a empresa foi pega de calças curtas, perdeu o elemento de surpresa, mas acho que vai rolar muito próximo do que a gente viu nesses documentos aí nessa parte. Mas, num geral, qualquer empresa, seja da área de jogos ou não, passa por revisões, mudanças, imprevistos. Acho que a gente não pode tratar nada disso como talhado em pedra. É, verdade. Também vale lembrar que o Phil Spencer, ele se posicionou, né? Ele fez um pronunciamento Caralho. falando que muitas dessas coisas foram mudadas, né? E ele disse também que achou muito decepcionante que isso tenha acontecido, né? Porque realmente deve ser uma merda, né? Porra, cara, imagina o zap dele essas horas. O celular explodindo. Exatamente. Aquele celular rodando aquele Windows Phone, tá ligado? Que, o maluco trabalha na Microsoft. E aí era só o CEO falando assim, cara, que merda é essa, cara? O que tá acontecendo aqui? Acordei e as notícias estavam, deve ter sido uma pica. E era o pessoal só mandando as figurinhas mais pesadas que tem. Exatamente. Pois é. Mas o que a gente espera? O que você espera, Marcos? Amigo, assim, sinceramente, eu queria um Xbox Series X. Era só o que eu queria agora. Eu odiei o design do novo. Eu espero que ele volte pro quadrado. É tudo que eu espero. De resto... Você só espera que seja mentira, né? Eu espero que aquilo seja mentira, porque é muito feio. Mas de resto, assim, aí não é o que eu espero, é o que eu acho. Eu acho que agora que tudo vazou, eles vão ter que dar uma trabalhada pra se lançar, ou se
quando acontecerem as coisas, ter que dar uma diferenciada aí do que tava lá, porque senão vai pegar muito mal, assim. Então eu acho que eles vão ficar quietinhos um pouquinho e mudar isso tudo aí. Acho que agora, nossa, fudeu todo mundo isso aí. Eu espero um design mais bonito, é isso que eu espero. Você, Cardoso? Cara, eu espero que esses jogos vazados da Bethesda todos sejam lançados e todos sejam lançados em breve. Cara, mas eu espero que essa novela acabe, mano, da Activision Blizzard, seja em bloquear a compra ou em passar. Sabe quando, tipo assim, já passou do ponto essa história, tá ligado? É muito interessante que a gente veja como é que a indústria funciona por dentro, que essas coisas aconteçam e que a gente, tipo, discuta sobre tudo isso e sobre o papel das grandes empresas e nananana. Mas sabe quando você já meio que cansou um pouco do assunto? Eu cansei um pouco de falar sobre Activision Blizzard e Xbox, tá ligado? Eu quero que compre logo, que saia tudo logo no Game Pass e que a gente mude um pouco a página sobre o que a gente vai discutir no mundo dos videogames, tá ligado? Eu espero que a gente termine essa novela até esse fim desse ano e que a gente possa discutir, tipo, sei lá, o novo console, o novo Nintendo Switch, sei lá, qualquer coisa. Pô, tô contigo, cara. Também espero que isso termine, mas enquanto não termina, pode ter mais fofoca, né? Pode ter mais histórias assim. Pode. Se tiver que acontecer, pelo menos a gente fofoca, né? Pô. É porque, assim, a gente aqui, nós não fazemos programas diários ou programas 100% de notícia, né, cara? A gente traz, assim, quando é um tema que dá essa discussão, assim, né, cara? Uhum. Mas tem muita coisa acontecendo toda hora, assim, e a gente tá meio de saco cheio. Mas quando acontece alguma coisa, assim, de capítulos importantes como esse, a gente traz pra cá. E aí é interessante a gente voltar e discutir. Sim, mas eu tenho um pedido para os nossos queridos ouvintes. É tipo assim, entenda que isso tudo aconteceu ontem e tem muita informação que a gente possa ter dado aqui que talvez a gente erre ou talvez, tipo, não deu tempo de averiguar o suficiente. Então, por favor, sejam pacientes, porque foi muita informação de um dia pro outro. Então, sejam legais aí nos comentários. Fora que, né, a gente tá gravando no dia 20 esse programa aqui, que é o dia seguinte dos vazamentos. Então, quando esse programa que você tá ouvindo for ao ar, já vai ter uma semana que isso aconteceu. Já vai ter sido lançado o Projeto Brooklyn. Exatamente. O Spencer já vai ter se casado com o Miyamoto. Exatamente. Acho que tá bom, né, gente? Falamos bastante, né? Tá bom, falamos bastante e me diverti aqui fazendo. Eu quero saber de quem tá ouvindo aí, o que vocês esperam, cara? O que vocês querem que se realize de todas essas coisas que a gente falou aqui? Conta aí pra gente nos comentários, porque agora aqui no Spotify, se você escuta o Up no Spotify, você tem aí a caixinha lá, né, de comentários, onde você pode colocar a sua opinião, falar o que você quiser. E digo mais, não seja cuzão. Isso é muito importante. Essa é uma regra que a gente vai definir aqui hoje. Tipo assim, já era para as pessoas terem entendido isso, mas assim, se você for cuzão nos comentários, eu posso não aprovar os comentários. Então, tipo assim, você vai ser cuzão e só eu vou ver. E outra, você não tem por que ficar magoando as pessoas que estão aqui trabalhando para que você tenha entretenimento. Então, por favor, seja gentil com a gente, mano. A gente não merece ser maltratado, não. Eu vi vários comentários aí me esculachando, tá ligado? Pô, quer discordar de mim? Discorda na amizade, discorda no amor e seja legal, não seja cuzão. Se eu for cuzão, eu vou ficar chateado, primeiro de tudo, e segundo que eu não vou aprovar essa porra desse comentário. Uma regra importante, crucial. Esteja avisado. Vamos fazer uma pindica rapidinho? Muito rápido. Muito rápido. Marcelo, o que você tem pra indicar? Caraca, a hidratação. Eu acho que já foi indicado antes, mas... É no cabelo ou beber água? Pô, no cabelo é bom. Será que a gente tem muita gente ouvindo com cabelos crespos? Mas, pô, hidratem seus cabelos com óleo de coco e usem shampoo com pouca espuma. É a minha indicação. E aí, depois de lavar, com um condicionador também focado em hidratação, passem os dedos da raiz pra ponta, gradativamente, pra desembaraçar e deixa secar natural, ainda mais nesse calor. Faz milagres. Caralho. Excelente. Complexo. E você, Cardoso, o que você tem pra indicar? Cara, eu tenho pra indicar Cyberpunk 2077 Motherfucker Phantom Liberty. Cara, a CD Projekt Red mandou aqui pra gente fazer a nossa querida análise, nossa querida opiniões sobre essa DLC. Quero dizer que passei umas 20 e tantas horas jogando tanto a DLC quanto a atualização 2.0 do jogo e é do caralho. É do caralho. E eu acho que é um começo de uma nova história que a CD Projekt Red tá escrevendo pra se redimir no Cyberpunk 2077 dessa história. Finalmente essa história tem um fim e tem um fim legal, não um fim escroto pra gente se lembrar pra sempre, porque acho que eles merecem que a gente dê uma chance pro jogo se redimir, porque as pessoas são muito estressadas, tudo bem, com razão, eu sei que aconteceu muita merda, eu sei que a CD Projekt Red cagou no pau e fez um monte de merda, mas todo mundo merece uma segunda chance e acho que o Phantom Liberty e essa atualização 2.0 é o começo dessa segunda chance pra CD Projekt Red. Muito bom, gostei muito. Show. E você, Márcia, o que você tem pra indicar? Eu vou indicar não esquecer o seu próprio aniversário.
aniversário. Dá muito trabalho, não é legal. Então, a minha indicação essa semana é essa, porque assim, bagunçou a minha semana inteira. Então, a minha recomendação é: não esqueça o seu próprio aniversário. Por experiência própria, não esqueça o seu próprio aniversário. Exatamente. Não é todo dia que a gente faz 17 anos? Não é todo dia que a gente faz. Então, é bom lembrar. Só se comemora a idade de 16 para 17 uma vez na vida. Bom demais. E você, Jogadão, o que você indica? Cara, eu vou indicar... Eu já sei o que veio. O que eu vou indicar? Não, vai, fala aí. Fala aí, pô. Não, fala. Não, eu quero que você Eu diga. acho que você vai indicar a DLC do Pokémon. Não vou, não. Eu não vou porque eu não joguei o suficiente ainda pra saber se dá pra indicar ou não, porque eu tô jogando, mas ainda não vou falar sobre ela. O que eu vou indicar é o seguinte: eu comecei há pouco tempo a fazer um acompanhamento com um nutricionista e a minha vida virou uma grande tabela. Hoje eu vivo dentro de uma tabela. Se você olhar uma tabela, você vê o meu rosto ali entre as linhas dessa tabela. Porém, dentre todas essas coisas terríveis que envolvem fazer uma dieta e uma reeducação alimentar para pessoas que não estão acostumadas a comer bem, eu descobri uma coisa muito boa e que entra na minha dieta. E aí fica a recomendação, que é um sanduíche de pão integral com frango desfiado. E aí, se você tem um processador, você pega o seu frango, tempera o seu frango, você faz ele lá em cubinhos assim, temperado da maneira que você preferir. Não lava o frango na água sanitária, pelo amor de Deus. Não, por favor. Aliás, lavar o frango nem é tão bom, né? Não lave o frango, ponto. É. Que história é essa, cara? Como assim alguém lava o frango na água sanitária, gente? Amigo, é a discussão do Twitter dessa semana. Tem a galera que lava o frango na água sanitária. Não faça isso. Tem a galera refogando frango no óleo também. Meu Deus. Então, lavar o frango já nem é uma coisa tão legal, né? Porque se ele tem alguma bactéria ali, tipo uma salmonela da vida, você só espalha pra sua pia. Então, na verdade, essa bactéria vai morrer numa alta temperatura, ou seja lá como você vai fazer. Mas, enfim, aí você desfia o seu frango lá, seja lá como você preferir. Se você tem um processador é mais fácil, se você não tem, você faz na mão. Aí você coloca requeijão light, assim. Ou se você quiser colocar um catupiry, mas em menor quantidade, pra poder não ficar muito calórico, né? Coloca uma folha de alface, uma cenoura ralada e já era. Se torna um negócio muito bom. E eu achava que o pão era o inimigo da dieta e não é. Eu descobri isso fazendo acompanhamento aí. Então, seja saudável, cuide de você, porque é importante. Essa foi a minha indicação, essas foram as nossas indicações, na verdade. Eu quero deixar um agradecimento aqui especial para os nossos queridos assinantes. Carlos Pandia Braconotti. É isso? Li certo? Braconotti? Desculpa se eu falei seu nome errado. Pô, foi tu que escreveu isso aí na pauta? Desculpa. Braconotti é um nome com uma sonoridade incrível, parabéns. É verdade. Braconot. Um agradecimento especial também pro Leandro Casanova e pro Guilherme Rodrigues. Graças a essas pessoas maravilhosas, a gente tá aqui fazendo nosso podcast. Você pode ajudar a gente também, indo lá e apoiando o Catarse. Exato. Vamos nessa, gente? Bora. Partira. Então fechou. Vamos nessa porque a gente gravou 2 horas e a gente não tem dinheiro pra pagar os abusetas. Valeu, galera. Tamo Valeu. junto. Um beijo Semana que pra vem, então, vocês. Até semana que vem. até amanhã. Tchau.